Bicho, eu não estava preparada para o Flávio do Novo Testamento. E cadê o projeto da dosimetria? O que é que Alexandre de Moraes fez? Deu um golpe. Alexandre de Moraes deu um golpe. Porque a lei foi aprovada, Lula vetou, o Congresso Nacional, na Câmara e no Senado, com a votação acachapante, gigantesca a votação, para derrubar o veto do Lula. Passa-se o prazo lá, regimental, o Lula não sanciona o projeto é promulgado pelo presidente do Congresso Nacional. E o que Alexandre de Moraes faz? Ele próprio, sozinho, na prática, revogou a lei da dosimetria. Ou suspendeu, melhor dizendo. Parece um jogo combinado, só parece, tá, gente? Não tô querendo afirmar nada. Só parece que é um jogo combinado. Um partido de esquerda entra com uma ação de inconstitucionalidade no Supremo e, ao invés de essa ação ser julgada, ou quando ela for julgada, para dizer se é constitucional ou não, a lei da dosimetria, que é estranho, né, gente? Como é que vai ser inconstitucional uma lei que o próprio ministro Supremo fez? Né? Ele é que autorizou a redação pro relator lá para que fosse levada a plenária aprovada daquele jeito, com aquele texto. Ele simplesmente fala o seguinte, olha, tem muitos pedidos aqui chegando do pessoal do 8 de janeiro para mim, vamos fazer o seguinte, vou suspender a lei, porque pode ser que lá na frente, quando aquela ação de inconstitucionalidade for julgada no Supremo, se a lei for julgada inconstitucional, eu vou ter que refazer tudo de novo, então vou esperar. Olha que maluquice. Na prática, ele declarou inconstitucional essa lei. Ele suspendeu os efeitos dela monocraticamente, que é um absurdo. Atropelando todo o Congresso Nacional. E aí? Cadê o Congresso reagindo? Os diversos crimes de responsabilidade que Alexandre de Moraes cometeu ao longo desse tempo inteiro, infringindo a Lei 1079, que é a lei de impeachment de ministro do Supremo. E os pedidos de impeachment ficam engavetados no Senado. Depois não sabem por que é que impeachment de ministro virou tema principal de eleições desse ano. Grande parte dos eleitores só votará em candidatos ao Senado comprometidos com o impeachment de Alexandre de Moraes. Isso é antidemocrático? Não. Isso é culpa da direita? Não. Isso é culpa de quem? De Alexandre de Moraes, das suas decisões, da sua falta de sensibilidade. Eu diria até da sua insanidade, que não tem limites. A maldade dele não tem limites. E aí, eu faço a leitura de uma carta, escrita pelo presidente Bolsonaro, repito, a quinta carta, aí um deputado do PT entra com uma ação para Alexandre de Moraes para ele fazer isso. Só quero achar que é um jogo combinado, gente, não quero afirmar, não. Tá parecendo um jogo combinado. Isso é democracia onde? E Alexandre, que já teve seus dias de glória antes de se tornar tóxico, teve que assistir a mídia dizer que ele se passa tanto que se tornou o novo camisa 10 do bolsonarismo. Tipo, foi bem mais ou menos isso. Olha só, o grande cabo eleitoral que Alexandre de Moraes deu a Flávio Bolsonaro. A decisão do ministro do STF reforça o discurso de perseguição do bolsonarismo e devolve ao senador um dos principais ativos políticos da direita. Parabéns, Xande! Janja não teria feito melhor. Mas o dia de ontem deixou muitas pistas no ar do porquê Xande tinha que meter os pés pelas mãos. E na dúvida se você pegou ou não o que rolou, separa a pipoca, fica confortável e deixa de atualizar. Então, ontem, 13 de julho de 2026, saiu uma pesquisa da BTG Nexus que pode ter deixado o Xande de cabelo em pé. Tá, essa foi maldade mesmo. O senador Flávio Bolsonaro está empatado tecnicamente com Lula no eventual segundo turno. 44% para o Flávio e 47% para o Lula, dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais. Ou seja, a coisa tá aberta e competitiva pra caramba. E isso não prova apenas a força do bolsonarismo, mas também sua resiliência. É a prova de que esse movimento simplesmente não vai parar só porque o Barroso falou que tinha vencido. Aliás, isso é um motivacional para o contrário, para a gente não parar nunca. Só que no mesmo dia, no exato mesmo dia que essa pesquisa explode, bam! O ministro Alexandre de Moraes solta uma decisão e suspende por 90 dias as visitas do Flávio ao pai dele, o presidente Jair Bolsonaro, que está cumprindo prisão domiciliar em Brasília. E por quê? Porque Flávio, no sábado, fez uma live e leu uma cartinha que o pai escreveu. Uma carta simples, onde o Bolsonaro não pede votos ao Flávio. Ele apenas reafirma que o Flávio é o candidato dele, o porta-voz da família, e pede para a gente deixar as diferenças de lado e apoiá-lo. Coisa normal de um pai para um filho que está concorrendo à presidência, né? Bolsonaro fez isso devido aos ruídos plantados pela mídia que, de fato, criaram desavenças dentro do próprio movimento. E eu não preciso falar, vocês acompanharam, foi tipo uma novela. E então, como líder de massas que ele realmente é, ele foi lá e botou ordem na bagaça e precisou de uma folha A4 para isso. Só que de forma
conveniente. Atendendo a uma provocação feita pelo próprio PT, o Alexandre entendeu que essa carta foi desvio de finalidade da visita, que o Flávio usou o direito de ir ver o pai para pegar uma carta e divulgar nas redes. E ainda mandou apurar se isso configura propaganda eleitoral antecipada e deu 48 horas para a defesa explicar se o presidente sabia que a carta seria divulgada. Parece que os caras não têm uma pia de louça para lavar. Mas a intenção do Xande, na minha humilde opinião, era apenas uma: tocar o medo mesmo. E, gente, eu sei que o Xande já fez muita coisa considerada absurda que acabou passando batido. Mas tem alguém achando isso que rolou normal? Porque o que aconteceria se o Flávio saísse da casa do presidente e lesse a carta para os jornalistas, que o filmariam e, na sequência, jogariam a filmagem na internet? Aliás, como o Flávio bem disse, essa sequer foi a primeira carta escrita e divulgada pelo presidente Bolsonaro. Então, por que agora? Tá, que eu vou ficar no campo das coincidências enormes, gigantes, da pesquisa do BTG mostrar o Flávio colado no Lula, se recuperando, e no mesmo dia cortar a comunicação dele com o pai, o maior líder da direita no Brasil. Parece até que alguém ficou com medo da influência do Bolsonaro bem na hora que o filho dele tá subindo. Mas só parece. Flávio é senador e pré-candidato a presidente. Ele está na ativa fazendo campanha. E o pai dele, mesmo preso em casa, continua sendo o maior referencial da direita brasileira. Cortar a comunicação entre os dois durante o período mais quente da campanha não é apenas uma punição individual. Isso é enfraquecer a articulação política no meio do jogo. Vocês entendem que após essa decisão, o Flávio só vai poder falar com o pai, o presidente Bolsonaro, depois do primeiro turno das eleições? O principal nome da direita está impedido de se aconselhar com o maior líder do campo dele. E se você achou que isso tudo foi uma coincidência de data, eu não achei. Essa manobra do Alexandre não encontra respaldo nem dentro da sua própria decisão. E eu posso provar. Presta atenção. Bolsonaro não está submetido a uma pena de silêncio, diz especialista em direito eleitoral. E na matéria ele deixa claro que o Bolsonaro tem todo o direito de se comunicar por cartas e que isso não representa qualquer infração ao processo legal em curso. Vale lembrar que quando o Lula estava preso e recebeu a visita do Kronsky, ele teria intermediado uma ligação do próprio Lula com Jeffrey Epstein. Porque, galera, vocês entendem que enquanto o Lula estava preso, ele estava conversando com o Epstein no celular? E eu sei que eu poderia mostrar as inúmeras cartas que o Lula escreveu, ou as postagens em seu Twitter que continuava ativo, ou até mesmo os jornais que noticiavam que o Lula comandava a campanha de dentro de sua cela. Eu poderia, mas eu achei muito mais legal mencionar essa parada aí com o Epstein, porque foi bizarra. Mas voltando na matéria da CNN com a análise lá do especialista, olha esse trecho que insano. Abre aspas. O especialista ressaltou que o próprio autor da decisão, no caso o próprio Alexandre, reconhece em seu texto que o direito de visita está previsto em lei. Para o especialista, isso torna a medida ainda mais questionável. Fecha aspas. Ou seja, o Alexandre sabe que está violando um direito, mas mesmo assim ele faz, porque ele sabe que ninguém vai fazer nada a respeito. É a nova democracia, viola direitos, mas é pro seu bem, entenda. Só que, gente, dessa vez não ficou barato pro Alexandre, não. O que vem a seguir mostra que, após o contrato de 129 milhões com o Vorcaro, até o espírito de equipe parece ter desaparecido, porque nem os próprios ministros estão comprando essa história toda. A ala do STF vê erro de Moraes ao questionar a carta de Bolsonaro lida por Flávio. Pera, deixa eu explicar melhor. Ministros do STF veem exagero de Moraes em decisão sobre carta de Bolsonaro. Sob reserva, até mesmo nomes da ala mais alinhada ao ministro fazem críticas. A avaliação é que Moraes comete erro estratégico. Pois é, nem os brothers conseguiram comprar esse BO que é gostar de você! Alexandre, o homem-lei. Aí a galera começa a levantar, por motivos óbvios, a questão central. Seria isso uma interferência eleitoral? Porque, primeiro, a pesquisa BTG Nexus mostrou o empate técnico, Flávio colado no Lula. Isso significa que o nome do Bolsonaro está competitivo de verdade. A direita tem chance real de voltar para o segundo turno mega forte e chutar a bunda do Lula. No mesmo dia, corta-se a comunicação entre Flávio e o pai por 90 dias. O pai, que sempre disse que queria ver a direita forte, que sempre articulou, que tem influência enorme no eleitorado.
O Flávio, que é o herdeiro político natural nesse momento, fica sem poder discutir as estratégias com o principal nome da direita, Jair Bolsonaro. Seguindo, a carta do Bolsonaro era só apoio político, não era crime, não era ofensa, era um pai dizendo: eu apoio meu filho, o apoiem também. E por fim, o timing. Estamos em julho, eleições em outubro. 90 dias de proibição cai bem no meio da campanha. E não é uma punição leve, é cortar a ligação direta com o principal articulador da direita, bem quando o jogo está ameaçando virar. Tá claro para todo mundo, interferência nas eleições. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal já está criando precedentes para ser uma espécie de bypass do TSE. Ou seja, eles já começam a tomar para receber petições direto lá na primeira turma do Supremo. Quando houver alguma suspeita de crime contra a honra nas eleições, de calúnia, injúria, difamação durante as eleições, eles já criaram precedente para, em vez do TSE julgar, quem vai julgar vai ser a primeira turma. Presidente ministro Edson Fachin, o senhor não vai fazer nada. O senhor, com a pessoa que aí dizem que é ponderada, equilibrada, que não coaduna com injustiças, com ilegalidades. Olha o que está acontecendo embaixo do nariz do senhor. A normalidade precisa ser estabelecida pelo menos dentro do tribunal. É Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte do judiciário. Pelo amor de Deus. Não pode acontecer isso. Vamos voltar a ter bom senso, pelo menos. Cadê aqueles ministros, os mais antigos principalmente, que se preocupavam com a credibilidade da corte perante a sociedade? De não julgar conforme capa de processo. De mudar precedente. Estão mudando precedente toda hora porque o perseguido é o presidente Bolsonaro e ficam aceitando. Vocês conseguiram a proeza de colocar a credibilidade do Supremo no mesmo patamar do Congresso Nacional perante a sociedade. Isso nunca aconteceu na história, gente. Presidente Fachin, peço aqui ao senhor de público, restabeleça a ordem na Suprema Corte. O senhor tem poderes para isso. Olha esse inquérito aí do fim do mundo, de fake news, está aberto há 7 anos. Os fatos vão acontecendo, o inquérito vai atraindo para si os fatos futuros. Olha que loucura! Olha o pandemônio jurídico que o Brasil vive hoje. Olha a insegurança jurídica. Isso gera instabilidade política, isso afasta investimentos do Brasil. Não tem um investidor que quer colocar dinheiro no nosso país por causa dessa insegurança jurídica. Não dá para fazer um plano de negócio de 10 anos, porque a cada ano muda as decisões, muda os precedentes, muda o entendimento da lei. A lei que é constitucional hoje, amanhã já não é mais, do nada, da eleição monocrática. Isso está atrapalhando o desenvolvimento do nosso país. Entenda de uma vez por todas. Os com caneta não podem decidir no lugar dos com voto. O nome disso é democracia. Parem de destruir a democracia a título de defender a democracia, que não cola mais. Dito isso, deixa eu falar agora sobre o porquê essa eleição pode ter um peso diferente para o próprio Alexandre, como a sua cadeira de ministro pode depender dessa eleição. Bolsonaro sempre disse que queria maioria no Senado. Ele sempre falou isso abertamente. E por quê? Porque o Senado é quem pode abrir processo de impeachment contra ministros do STF. E qual o comprometimento político que a direita bolsonarista exige de um candidato ao Senado para que ele receba o nosso voto? O impeachment do Alexandre de Moraes. Se a direita conseguir maioria no Senado na próxima eleição, o Moraes e outros ministros que estão sendo criticados por censura, por decisões monocráticas, por perseguição, podem cair. O impeachment é um instrumento constitucional e o povo, através dos senadores, pode usar. Agora pensa comigo. Se o Flávio está forte nas pesquisas, se ele tem o apoio do pai, que é o maior líder da direita, isso significa que a direita pode se organizar melhor. Aliás, a próxima carta prometida por Bolsonaro seria com as indicações dos nomes ao Senado. Seria tipo a escalação do time que deveríamos levar para a Copa com a promessa de nos trazerem o troféu. A queda do ditador. E esse fuzuê que não encontra respaldo em ninguém por conta da carta do Bolsonaro pode o intimidar a escrever outra carta com os nomes dos indicados ao Senado. Flávio, impossibilitado de conversar com o pai, pode ter dificuldade na organização desses nomes. Aí pode atrapalhar um pouco os nossos planos, né? O que seria ótimo pro Alexandre. Então, gente, será que é coincidência? Ou será que é só autoproteção? Não deixe o Bolsonaro ajudar o Flávio a montar a maioria no Senado, porque senão eu vou ter que virar CLT. E galera, eu não tô afirmando que é isso. Eu tô dizendo que é suco de coincidência. E uma possibilidade até que plausível, porque se eu tivesse no lugar do Xande, eu ia estar com o brioco tão apertado a ponto de segurar o peido para não explodir. O povão não é burro, o povão vê. E o apoio que está explodindo nas redes nesse momento, principalmente após essa decisão do Xande, mostra exatamente isso. Que o povo não é otário. Porque as coisas vão mudar, gente. Pode ter certeza. A gente vai resgatar esse Brasil. A gente vai honrar o presidente Bolsonaro e todos os perseguidos do Rio de Janeiro. E o presidente Bolsonaro é quem vai colocar a faixa de presidente em mim em janeiro do ano que vem. Anota aí. Vocês vão ver essa cena. Em nome de Jesus, vocês vão ver essa cena.
Você que está me assistindo, você tem um plano para sair da pobreza? Eu tenho um plano para tirar você da pobreza. Eu tenho um plano para tirar você da pobreza. Porque eu quero que você seja rico. Eu quero que você tenha a sua própria empresa. Eu quero que o seu filho tenha educação de qualidade. Eu quero cuidar do seu avô e da sua avó que passa por problema de saúde. E a gente vai arrumar esse país junto. Mas para isso tem uma porteira aqui na frente. Tem uma porta da esperança aqui pra gente em outubro. É só a gente abrir e atravessar. E outra, gente, eu vou pegar pesado sim com a criminalidade. Pode me chamar de radical, não tô nem aí. Não vou mais admitir. Nós, cidadãos de bem, trabalhadores, com medo de andar na rua, e o marginal livre leve e solto na rua. Quem tem que ter medo de andar na rua, esses são os vagabundos. Não tem que ter vida fácil, não. É pau, é cadeia. Se enfrentar a polícia, vai ser neutralizado. Tem que ser assim, não tem o que fazer mais. E essas organizações narcoterroristas estão tomando conta do Brasil. E aí você vai trabalhar, entra no ônibus aqui, atravessando a Avenida Brasil, os caras dão um tiro pra dentro da pista e mata a pessoa dentro do ônibus, o trabalhador. Como é que a gente vai se conformar com isso? Esse tipo de ser tem ou não tem que mofar na cadeia? Se enfrentar a polícia, tem ou não tem que morrer? Infelizmente, gente, ninguém aguenta mais, tá todo mundo sufocado com a violência nesse país. Mas para isso a gente tem que ter segurança jurídica, né? Vocês sabem quantos ministros do Supremo o próximo presidente da República vai indicar? 4. O próximo presidente da República indica 4 ministros do Supremo. E hoje em dia, do jeito que as coisas estão, o ministro do Supremo faz o que quer. Dá uma canetada e libera o aborto. Dá uma canetada e libera as drogas. Dá uma canetada e impede de construir uma ferrovia. Que leva 10 anos para ter licença ambiental para ser construída, mais 10 até conseguir ter autorização judicial para começar a obra. O Brasil é inviável, gente. Tem que ter segurança jurídica. Ai, Flávio, titia Bárbara tá tão feliz com você, moço. Vai ficar bem demais de faixa presidencial. Nu! Ah, e tem um outro ponto que mostra que a justiça pro Bolsonaro parece seguir um calendário bem específico: o eleitoral. Então, sabe a revisão criminal do presidente Bolsonaro em andamento no STF? Segundo bastidores, o Nunes Marques deve segurar qualquer decisão sobre essa revisão criminal até depois das eleições de outubro de 2026. Deliberadamente, para não gerar repercussão política no meio da campanha. Que tipo de democracia é essa que, para conceder um direito, tem que esperar o calendário eleitoral passar? Ficou claro que não é sobre justiça, mas sobre política, sobre projeto de poder que eles não estão nem aí se é seu, que para eles, aparentemente, o povo só serve para pagar imposto, normalizar o absurdo e ficar feliz porque conseguiu dividir a pizza em 3 parcelas no iFood. Eu vejo as postagens, tudo que eu tenho eu devo ao Lula. Aí você vai ver o que a pessoa tem, a pessoa não tem nada. Essa fala do Flávio é o retrato do Brasil hoje. Uma população que se contenta com os farelos jogados em plena miséria que esses cretinos alimentam. Bicho, é muita maldade. E o problema é tipo essa foto aqui. O povo brasileiro se deixando ser preso, sem oferecer nenhuma resistência, quando, na verdade, a força é toda nossa. Esse ano é nossa última chance de arremessar essa cadeira, tipo da Atena. É muito importante que ninguém se esqueça disso. E mais uma vez, obrigada ao Xande, que deixou claro contra o que estamos lutando e o quanto vale o nosso voto e o nosso empenho. Estávamos dispersos e até desanimados, mas você, Xande, nos uniu na lembrança do que realmente importa. Bora demitir o Lula em outubro e ter maioria no Congresso. E, por fim, reestabelecer a democracia. A meta é essa. E chegando ao final do vídeo, eu quero agradecer ao Vicente e ao José, que se tornaram membros ouro aqui do canal. E a vocês, o meu muito obrigada. Não só por acreditarem no meu trabalho, mas por estarem juntos nessa trincheira, porque no final da guerra, você nunca se esquece de quem lutou do seu lado. Muito obrigada, de coração. E para encerrar, um último recadinho. Existe uma coisa que eles querem apagar da história a qualquer custo. Porque assim, o Bolsonaro não chegou lá do nada. Ele foi levado, sustentado, carregado nos ombros do povo. Em 2018, pessoas comuns, gente que talvez nunca tinha se envolvido com política na vida, fizeram o que nenhum partido conseguiu fazer sozinho: colocar o Brasil de pé. O caminhoneiro, a dona de casa, o empresário, o pastor, o policial, cada um largou a sua rotina, vestiu o verde e amarelo e foi pra rua eleger o melhor presidente que esse país já teve. Não foi marketing, não foi máquina partidária, não foi dinheiro, foi povo. E é exatamente isso que eles não suportam. Bolsonaro é o líder de um movimento que nasceu para durar muitas e muitas décadas. E é por isso que a equipe do Te Atualizei está preparando um livro sobre a história do bolsonarismo. Um livro físico, um documento oficial que vai entrar nas bibliotecas nacionais. Mas esse livro não precisa levar só a assinatura do Te Atualizei. Pode carregar o seu nome registrado dentro dele para sempre. Porque assim, o bolsonarismo não é um capítulo da história do Brasil que você leu. É
É um capítulo da história que você viveu. Então, aqui está o convite. Assinando os planos prata e ouro, o seu nome vai ser impresso dentro do livro, na página de agradecimentos, com um título que ninguém vai poder te tirar: o fundador dessa obra. No mesmo documento que vai contar quem realmente foi Jair Bolsonaro quando tentaram reescrever tudo. E quem entrar no plano ouro recebe em casa a placa do membro fundador do Te Atualizei, o que não é enfeite, é quase um brasão de família. E como bolsonarista fundador, você ainda leva o seu nome nos créditos dos meus vídeos, acesso vitalício ao meu aplicativo e uma cadeira nas reuniões da Elite para a gente poder trocar uma ideia sobre tudo isso que está acontecendo. Portanto, se você quiser e puder, basta acessar o site que lá tem tudo detalhado e você pode fazer parte desse registro histórico para o Brasil. Vou deixar o link fixado no primeiro comentário e no QR Code aqui na tela. E desde já, muito obrigada. Mas agora eu quero saber de vocês. Alexandre vai manter essa sandice ou vai revogar dizendo que foi mal, eu tava doidão de bala fine? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like, porque você já sabe. Acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera! Fui! Muito tempo a gente esperou, viu o poder se fechar e calou. Mentira em rede se multiplicou e até pensar virou alvo e temor. Desumanizam pra impor, rótulo cola no opositor. Antes da lei vem o clamor e a vitrine cobre a dor.